Amadas, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero te agradecer por você ter se inscrevido, por você ter passado por aqui e por você ter compartilhado os meus vídeos. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar. Amadas, vou contar uma experiência, vou relatar uma experiência que eu tive o ano passado, na Covid. Naquela Covid, tava um morre-morre de gente. E nessa noite eu orei ao Senhor e deitei. E o Senhor, quando eu começo a pegar no sono, eu fui em algum lugar. Eu não sei que lugar era aquele. Era um lugar muito lindo. Era um lugar onde havia plena paz. Era um lugar onde tinha muita harmonia. Um lugar assim que não dá vontade de voltar. E eu estava lá e eu não lembrava daqui. O interessante é que eu não lembrava de nada daqui dessa terra. Eu estava lá. Eu não sei que lugar foi aquele. E de repente eu parei em um rio. Tinha um rio que ele atravessava. E eu parei naquele rio ali. E eu queria passar para o outro lado, atravessar aquele rio para passar para o outro lado. As águas eram muito cristalinas. As águas eram muito lindas, não se compara às águas, a nossa água daqui. E alguém dizia para mim assim, aquela voz cheia de amor dizia para mim assim: você não pode passar para cá, porque se você passar para cá, você não volta mais para lá. Você não volta mais. Mas eu queria passar porque eu queria ver uma porta, tinha um portão na minha frente. E aquele portão era muito lindo, era um portão dourado, o ouro era diferente do ouro daqui, da terra. E eu queria ver aquele portão. Naquele portão tinha 2 seres que guardavam aquele portão. Eu só via aquela luz, de um lado e do outro, tudo, um em frente do outro. E guardava, e aquela luz encandecia mesmo aquele lugar. Mas eu queria passar para ver. E aquela voz novamente disse assim: você não pode passar para cá agora. Porque se você passar, você não volta mais. E essa voz repetiu por 2 vezes, que eu não podia passar para lá agora, porque se eu passasse, eu não voltaria mais para cá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, só que o que me chamou a atenção é que aquela porta era uma porta assim, que tinha aquele formato assim redondo, muito alta aquela porta, assim, aquele formato assim redondo, muito bonito. Lindo, muito lindo, lindo, aquele portão se abria assim, tem aquelas mão assim que se abria assim, eu esqueci o nome agora, onde a gente puxa assim, e abre. Mas, aqueles 2 seres que guardava. Mas ao mesmo tempo que ela era muito linda, ela era estreita. Eu não sei explicar a vocês. Ela era aquele portão bonito, grande, mas ela era estreita. Eu entendia que ela era estreita. E eu fiquei ali observando, olhando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Louvado seja Deus. E eu, por um tempo, eu fui e perguntei assim: que portão é esse aqui? E aí alguém, a mesma voz, falou bem assim: essa aqui é a porta estreita, só passa os salvos. E aí eu fiquei assim olhando, só que quando eu virei, assim que eu olhei para o outro lado, atrás de mim, assim, como se fosse atrás de mim, eu olhei e eu via um portão também negro. Eu vi um portão negro, o escuro dele não era igual o escuro daqui da terra. O preto dele não era o preto daqui que a gente usa, era totalmente diferente. E também tinha um ser que guardava ali aquele portão. Eu via que tinha um ser que guardava ali. Eu não tinha medo porque tinha alguém comigo ali naquele lugar, eu não tinha medo, Mas eu olhava e eu me assustava, eu ficava assim um pouco assustada. Assim, não era medo, mas era um pouco, não era susto, era como se eu ficasse assim, perplexa, porque eu nunca havia visto um portão daquele, E aí eu olhava e eu dizia assim: e esse daqui? E a resposta, que eu ouvi, eu nunca esqueci.
né? A Covid passou toda aquela mortandade, graças a Deus, né? Mas a resposta eu não esqueci. A resposta, quando eu perguntei, e esse portão aqui? Aí alguém respondia, né? A mesma voz que havia respondido lá do portão dourado, que ali só entravam os salvos, só passavam os salvos, né? Naquele portão. Mas eu não podia passar, atravessar aquele rio, porque eu tinha que voltar, porque se eu passasse eu não voltaria, né? A mesma voz dizia para mim, esse portão aqui é para todos os pastores que estão na terra, que passa a mão no pecado da lascívia. E eu levei um susto quando falou pecado da lascívia, eu levei um susto, porque aí na minha frente eu via 3 grupos de pastores, 3 grupos, e aqueles pastores estavam todos bem vestidinhos, e tinha o primeiro grupo, o segundo e o terceiro. E aí aquela voz dizia assim, ó, esse primeiro grupo aqui, eles vão morrer, né? Eles vão perecer. O segundo grupo aqui, eles vêm para cá. Mas o terceiro grupo ainda vai permanecer na terra, porque eu vou mostrar muitas coisas ainda a eles. Eles ainda vão ver muitas coisas. E eu via nitidamente assim, né, como vocês estão me vendo, né, e eu estou aqui nessa câmera gravando, né, os 3 grupos de pastores, né, eu via na frente ali, naquela frente, né, daquele portão, né, não estava virado para lá, para o portão, estava virado para cá, né, mas eu via que eles estavam aqui na terra. E depois, né, eu acordei, e quando eu acordei muito cansada, né, ofegante, né, o coração disparado. E eu fui orar ao Senhor. E quando eu fui orar, que eu botei o joelho no chão, né, eu olhei no relógio, era 3 e pouca da manhã. Era 3 e pouca, passava alguma coisinha, né, da manhã. E quando eu comecei a orar, aí Deus falava comigo assim, que tinha muita gente na terra que já estava com o machado que ele já estava com o machado na raiz. E as pessoas que eu estava vendo, depois eu não ia ver mais. E depois disso, muita gente conhecida minha partiram de repente, morreram, né? Que eu fiquei realmente assustada, que realmente, né, o machado do Senhor estava na raiz, as pessoas já estavam mortas, o tempo delas já haviam acabado aqui na terra e elas, né, não haviam feito nada para o Senhor, né? E eu fiquei muito assustada, eu nunca esqueci, né, dessa experiência, nunca esqueci. E esta semana, né, eu estava orando ao Senhor novamente, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o Senhor me disse novamente, era meio-dia o horário que eu estava orando, e o Senhor me disse, olha filha, o machado já está na raiz de muitos e eles não estão percebendo. O tempo deles já acabaram na terra e eles não perceberam, não perceberam, né? Então muitos irmãos ainda vão partir, né, este ano assim rapidamente, subitamente, porque não fizeram nada para o Senhor, não deram fruto na vinha do Senhor. O tempo já acabou e eles estão achando que ainda vai ter tempo e não tem tempo mais, né? O tempo já acabou. Então você que vai ouvir este vídeo, né, faça a obra do Senhor, né, se desperte, né, em nome do Senhor Jesus, porque cantores famosos vão partir este ano. Tem uma que o Senhor me mostrou que o machado já está na raiz dela, muito famosa, né, muito conhecida, né, vai partir, né, o Senhor já me mostrou o machado na raiz dela, né, os dias dela já terminou aqui na terra, mas tem muitos cantores que vão embora, tem muita gente que vai embora, né, achando que ainda vai ter tempo de fazer e não tem tempo mais. Então perdoe, perdoe e perdoe hoje, porque o tempo de muitos já acabaram nesta terra. Amém, minhas amadas? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus.